E meu nome é Marcelo Yamashita, eu sou físico, né, e provavelmente vocês devem estar se perguntando por que um físico foi convidado para falar em uma audiência pública que vai tratar de um assunto primordialmente da área de psicologia, né? Então, essa foi também uma das perguntas que eu fiz ao senador quando ele me dirigiu o convite. Mas quando me foi encaminhado, então, o requerimento para a instauração dessa audiência pública, né, então, um dos motivos da minha presença está colocado no slide seguinte, né, onde eu extraí um trecho da justificativa do requerimento do senador Eduardo Girão para a realização desta audiência. Então, vou passar para o próximo slide. E esse é o trecho, né? Então, eu extraí da justificativa do requerimento, está escrito: esta terapia impressiona por sua ação no nível anímico, né? Então, isto ocorre porque forma-se um campo quântico no qual a telepatia atua como resultado da interconexão entre os níveis energéticos das mentes humanas. Né? Então, eu destaquei a parte que diz respeito especificamente à física, né? Campo quântico e níveis energéticos. Então, caso você, senador, senadora, ouvinte aí que nos acompanha pelo YouTube, pela TV Senado, você não tenha entendido direito o que está escrito aqui nessa justificativa, mas você ficou com a sensação de que a culpa é sua, né, por desconhecer conceitos complexos, então parte da missão do texto já foi cumprida, né? Então você, ao misturar de maneira incorreta e imprecisa diversos termos da física, o texto se fantasiou de ciência, né? Então você colocou, você agregou valor a esse texto utilizando termos da física, mesmo que eles não fazem sentido. Eu não tenho a pretensão aqui de explicar de maneira detalhada o que é a mecânica quântica em menos de 10 minutos, né? Mas eu vou tentar dar uma ideia do porquê que isso que está colocado aqui não faz sentido, né? Eu não vou entrar na questão específica da constelação familiar, eu não sou especialista, tem psicólogos que falarão depois de mim, que podem tratar mais especificamente sobre esse assunto, eu vou me ater à questão da física do que foi colocado aqui. Bom, e essa tal de mecânica quântica, né, que todo mundo fala? Né? Então, a mecânica quântica, ela começou no final do século XIX, começo do século XX, como uma série de hipóteses. Então, eu vou frisar bem a palavra aqui, uma série de hipóteses que descreviam muito bem alguns trabalhos, alguns resultados experimentais que haviam surgido na época e que não podiam ser explicados através da física que se conhecia na época, né, e que hoje nós chamamos de clássica, né, aquela física que nós vemos no colégio, a física do Isaac Newton, né. O nome quântica, né, ele é derivado da palavra quantum, né, e a palavra foi utilizada para se referir a quantidades físicas que não podem assumir qualquer valor, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Lembrem daquele seletor antigo, das televisões antigas, onde você podia escolher um determinado canal. Então, vamos supor que é um canal 0, 1 ou 2, e você não tinha a posição meio, 0,5 ou 1,5, 1,5. Né? Isso é o que a gente chama de quantizado. Era 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Agora, a mecânica quântica, né, ela é aceita e utilizada hoje em dia, né, da ordem de 30% do PIB, por exemplo, dos Estados Unidos, é baseado em tecnologia que utiliza a mecânica quântica,
né? Mas ela é aceita e utilizada porque as pessoas disseram que é assim que a natureza funciona? Resposta é um sonoro não, né? Experimentos bem feitos e reproduzidos por diferentes grupos do mundo mostram que ela funciona, né? Então não foi porque alguém falou que ela funciona que ela está sendo usada, não foi porque alguém escreveu um livro por aí, né, que foi publicado, que as pessoas usam, não, é porque experimentos bem feitos foram reproduzidos por diferentes grupos no mundo, né? A mecânica quântica é uma das teorias mais testadas na física, né, e ela tem dado certo até hoje, não encontraram falhas, né, na mecânica quântica, né? Então, eu gostaria de enfatizar aqui que quando eu digo experimentos, eu estou me referindo a uma investigação cuidadosa que leve em conta um desenho adequado do experimento, ou seja, o número de dados é suficiente, a amostra é adequada e o tratamento estatístico de dados é bem feito, né? Então, não estou dizendo qualquer experimento feito por aí. Então, nessa linha de experimentos bem feitos, eu queria dizer que os relatos individuais de casos, né, como apareceram tanto aqui nas falas que me antecederam, esses relatos individuais não têm nenhum valor científico, né? Então, não adianta eu dizer que na minha casa eu tenho um moto perpétuo quântico, né, algo que funcionaria eternamente sem injetar energia, mas que esse moto perpétuo só funciona quando eu estou sozinho, né? Isso é um relato de caso, é um relato individual, né? Eu posso dizer, funciona para mim, mas se ninguém consegue reproduzir, isso é um relato de caso, isso não tem valor de ciência, né? Não adianta eu dizer que porque a vizinha da minha avó, do meu tio, deu um depoimento sobre a geringonça, que ela funciona, né? Isso não tem nenhum valor científico, né? Então, fatos científicos não são definidos com depoimentos. Não se define o formato da Terra em um plebiscito, por exemplo, né? Então, não é um balanço entre mais pessoas que acham que a Terra é redonda e menos as pessoas que acham que a Terra é plana, né? Desculpa, eu passei aqui. Então, a mecânica quântica, ela pode ser estendida automaticamente para o nosso cotidiano, né? Como foi dito em uma das falas que me antecedeu aqui. Eu posso dizer que seres humanos se comportam como átomos e moléculas, né? Novamente, a resposta é não, né? E essa foto que eu coloquei aqui para ilustrar, aqui do lado desse slide, é um experimento de aprisionamento de átomos, né, a baixíssimas temperaturas em condições hiperdelicadas, né? Por que eu digo hiperdelicadas e a temperaturas baixíssimas? Porque se eu colocar tudo isso no nosso ambiente, no dia a dia, isso aí é destruído, né? Então, ela foi colocada somente para ilustrar o nível de sofisticação necessário para podermos observar as propriedades quânticas dos sistemas e para elas não serem destruídas pelo nosso ambiente, né? A própria temperatura ambiente destrói todos esses fenômenos aí que são muito delicados, que as pessoas às vezes gostam de mencionar de emaranhamento quântico, né? Isso é destruído no nosso ambiente. Então, o mundo macroscópico em que vivemos, apesar de nele nós usarmos diversas tecnologias baseadas na física quântica, na mecânica quântica, né? E aí eu cito laser, ressonância magnética, radioterapias, o nosso mundo no dia a dia ele é clássico, né? Ou seja, eu consigo descrever muito bem os fenômenos do meu dia a dia usando aquela mecânica, aquela física criada por Isaac Newton, né? Antes mesmo do surgimento da mecânica quântica, né? Então, essa transposição automática dessa lógica, dessa
desse conjunto de regras que funcionam para átomos, moléculas e núcleos não podem ser simplesmente transpostas para o nosso mundo, ou para o nosso dia a dia. Então, vamos voltar novamente àquilo que está colocado no requerimento, né? Campo quântico e telepatia, né? Qual que é a relação entre a mecânica quântica e a telepatia? E aqui eu gostaria de fazer uma menção a um termo que foi cunhado pela médica Harriet Hall, né? Que ela cunhou essa expressão que é a ciência da fada do dente, né? O que é a ciência da fada do dente? A ciência da fada do dente é uma expressão utilizada para designar o estudo de um fenômeno antes de estabelecer se ele existe, né? Por exemplo, eu posso medir a quantidade de dinheiro que a fada do dente deixou sob o travesseiro, eu posso investigar se o pagamento é maior para o primeiro ou último dente, ou se a recompensa é maior para um dente embalado em plástico ou em um lenço de papel. Né? Eu posso 15 coletar segundos. esses dados de diversas crianças para ter uma estatística razoável sobre o comportamento e as preferências pessoais da fada. Só tem um detalhe, né? A fada do dente não existe e é uma explicação muito mais plausível para os resultados experimentais, né? Então, da mesma maneira que não existe a fada do dente, também não existe nenhum experimento controlado, bem feito, demonstrando a existência da telepatia, né? Como a mecânica quântica produz alguns resultados diversos da física newtoniana ou clássica, pessoas que acreditam em fenômenos que não podem ser explicados pelas regras clássicas gostam de apelar para o jargão quântico, né? Para dar a impressão de que suas crenças são plausíveis. Mas isso não procede, né? Cada alegação precisa ser avaliada em seus próprios méritos em experimentos adequados, né? Já estou finalizando a minha apresentação. Qualquer raciocínio que derive de premissas absurdas não deve ser levado a sério, né? Se eu aceito, por exemplo, que 1 é igual a 2, eu posso concluir qualquer absurdo a partir daí, né? Então, finalizando a minha apresentação, eu só gostaria de dizer que o trecho que consta na justificativa é um caso típico de pseudociência. É algo que se fantasia de ciência para tentar justificar algo, né? A referência à mecânica quântica na justificativa do requerimento não tem nenhum respaldo científico. Muito obrigado pela atenção.